Olá pessoal, estamos agora iniciando o nosso curso de grego moderno. Estamos aqui com o nosso querido amigo Guilherme, que é especialista em grego, e vamos falar da importância desse curso de grego que é focado para viajantes, né? Como o próprio nome diz, né? Grego para viajantes, Ελληνικά ταξιδευτές. E o nosso objetivo é bem pragmático, né? A gente vai bem direto ao ponto. Com qual objetivo, Guilherme? Para ninguém passar perrengue, né? Para ninguém chegar na Grécia e depender de guia turístico, ou então de ter que falar inglês, ou ficar lá com o celular escrevendo em português e no Google Tradutor, né, colocando para a pessoa. Não, a gente vai fazer um negócio para ser realmente algo instrumental para que a pessoa possa falar em grego com os gregos. E assim, Guilherme, eu tive uma experiência indo para a Grécia, e quando a gente fala em grego com eles, vem aquele espanto, né? Não é aquela coisa assim, você fala em grego também? Né? Milás, Ελληνικά? Né? Porque grego é uma língua que ninguém fala, né? Por duas razões. Primeiro, porque eles são uma ilha, é um povo pequeno, e segundo, porque tem a fama de ser difícil. Mas as duas coisas são mentira. Primeiro, porque todo mundo que fala português, fala francês, fala inglês, espanhol, italiano, as línguas latinas, as línguas indo-europeias, de alguma forma tem lá o grego presente, né? Você estava falando como é importante aprender grego para viajar para a Grécia. Para gerar autonomia. Palavra grega, hein? Palavra grega. Então nós falamos, então está presente, primeira mentira. E segunda mentira é de que o grego é especialmente difícil. É uma fama injusta. É uma língua como outra qualquer. Aliás, é uma língua mais bonita que muitas línguas. É fascinante aprender grego. Essa história de que é difícil virou piada. E sabe como é que os gregos fazem essa piada? Não? Nós falamos, quando a gente não entende a pessoa, a gente fala, nossa, parece que está falando grego, né? Como que é? Os gregos dizem, nossa, parece que está falando chinês. Kinesiga? Então, quer dizer, isso é relativo. Tire isso da cabeça. Grego não é especialmente difícil, não. Tem as suas dificuldades como qualquer língua, mas não mais que outras línguas. Então deixe de aprender grego, vai valer a pena. E como vocês devem estar sabendo, a gente também vai dar o curso de grego antigo. É interessante a gente diferenciar o grego moderno do antigo. O grego moderno, né, Guilherme, é uma língua mais cosmopolita, né, digamos assim, né? Ele sofreu várias influências de outras línguas, por exemplo, do turco, do francês, do inglês, do italiano. O que mais, Guilherme? Acho que basicamente são os vizinhos e hoje, claro, a globalização, né? Como qualquer mundo, em qualquer país do mundo, a globalização é uma força cultural também muito grande. E eles estão no coração da Europa e são um centro de turismo, de passagem de muita gente. Então isso também é uma influência. Então é uma língua mais globalizada, né? Hoje, né, falando assim, eles se apropriaram de muitos termos. Nesse sentido, sim. Como os japoneses, né? É uma língua que se apropria de muitos termos. E é uma língua em evolução, é uma língua diferente da nossa, por exemplo, em tempo de existência, né? A nossa língua é uma língua relativamente jovem, né? Não tem 1000 anos. E o grego tem 5.000, 6.000 talvez, para os mais otimistas. Então é muito tempo, né? É uma língua muito antiga e que não parou de evoluir. Portanto, é uma língua muito dinâmica. E hoje especialmente dinâmica pelo turismo, pela globalização, pelo mercado internacional. Para fins de exemplificação, Guilherme, por exemplo, quanto a essas influências, hoje quando os gregos vão falar que vai fazer um encontro com alguém, usam rendezvous, né? Que vem do francês. Como que é em francês? Rendezvous. É assim mesmo, né? Rendezvous. Então só muda o ra, né? Pra ra. Então,
rendezvous, eles falam, né? Em grego. Você poderia exemplificar algumas de origem inglesa, por exemplo? Meeting, eles dizem. Meeting? Click. Clique. Tem até um livro, né? Clique Stalinka, né? Ah, é? Tem um livro, assim, para quem quiser aprender grego e tal. Só que é todo em grego, você lembra, né? Ok. Eles dizem ok. Ok, engraçado. A origem do ok, pelo menos os gregos me falaram, né? Que seria, eles tentam justificar o uso do ok, né? Que teria vindo do ola kalá. É mesmo? Bem. Mas os gregos têm essa forma de inventar coisa, viu? Tudo vem do grego. Eles inventam muita Mas não coisa, sei, né? Filosofia. Não, mas aí não é mentira, né? Não, mas então. Mas eu digo assim, eles inventam às vezes que tem, essa palavra mesa, a mesa vem do grego, eles brincam assim, né? Tudo vem do grego. Agora, ok, sinceramente, eu não sei. Então, eu ouvi gregos falando isso, tipo, não vem do inglês, não. Isso aí vem de ola kalá, por isso que a gente usa. Ola kalá. Tudo bem, Tudo bem, né? Pode ser. Então, outras palavras, por exemplo, mas, em grego, existe o alá, que é a forma antiga, né? Já do grego, não sei quando, desde antes ali do período clássico já usavam, mas essa é a forma antiga, mas também algumas vezes é usado o ma, né? Isso vem do italiano, né? Como a gente disse, tem palavras de origem turca, né? Cerca de 300 palavras são de origem turca no idioma grego, né? Você poderia dar um exemplo, Guilherme? Uma grande influência são as palavras de culinária, né? Tem muitos doces turcos que mantiveram seu nome. Mas tem os aperitivos, né? Que os gregos gostam muito, e nós também. São aperitivos muito bons, que eles chamam de meses. É uma palavra turca. A influência se dá porque a Grécia esteve sob domínio turco muito tempo, então é natural, né, essa influência. E houve tentativas de tentar uma purificação desse grego moderno, né? Então, assim, como o grego hoje tem muitas influências de outras palavras, mas claro, não deixa a estrutura, né? A maioria das palavras, obviamente, são de origem grega, mas assim, houve tentativas de criar uma purificação, ou seja, tirar essas influências estrangeiras, né? Do idioma grego, para deixar apenas palavras de origem grega, né? O nome disso é o tal do Catharevosa, né, Guilherme? Sim, é um fenômeno antropológico, aconteceu em muitos ambientes linguísticos. Os franceses são famosos por esse movimento, né, de purificação da língua, de tentar evitar a influência. Os motivos dos franceses eram uns, os franceses dos gregos era outro, era mais de preservação cultural mesmo, para evitar a perda da identidade tão nacional que eles amam tanto, né? Mas sim, o Catharevosa serviu como um instrumento de purificação. Isso está superado na Grécia hoje. O grego moderno está livre, solto e a todo vapor, crescendo, dinâmico, com as influências, como qualquer língua. E é bonito ver o processo, como a nossa mesmo, né? Uma língua que não para. Os gramáticos, os filólogos especialmente, sempre dizem, né? A força dinâmica da língua, ela é invencível. Não há gramática, não há regra, não há nada que seja capaz de segurar o poder da língua enquanto ela está na boca dos seus falantes nativos. Isso não é diferente com a língua grega. Eles têm até tchutchuca. Vou colocar a música agora. E como curso de grego para viajantes, aí eu questiono, por que viajar para a Grécia, Guilherme? Apenas pelas ilhas, para a gente festar um pouco e tal? Né? Isso é interessante, é um ótimo motivo. Se fosse só isso, já seria suficiente, né? Mas para você, assim, por que viajar para a Grécia? Você que já morou na Grécia por 5 anos, né? Por quê?
A Grécia oferece muitas possibilidades para quem quer experiências intensas. Uma delas é essa, tem muita festa, não só nas ilhas, mas também no continente, música muito boa, festas, comida muito boa, gente muito calorosa, as grandes cidades, uma noite muito viva, uma vida noturna muito ativa. Então isso já seria um bom motivo para quem é da balada, para quem é da festa. Depois tem os elementos culturais, não só os sítios arqueológicos, que são inúmeros, dos mais interessantes e que não são interessantes só para a história da Grécia, são interessantes para a história do mundo. A nossa história ocidental está toda alicerçada na cultura grega, no que aconteceu por ali. Então, os resquícios do que aconteceu por ali são informações muito interessantes de serem visitadas lá nos sítios arqueológicos. Eles capricham na conservação, na manutenção em geral, então os museus são de excelente qualidade, os sítios arqueológicos também, no geral, vale a pena. Depois tem o aspecto não dos sítios arqueológicos propriamente, mas daqueles pontos turísticos, né, que quem vai na Grécia tem que visitar. Então, a Acrópole de Atenas, por exemplo, e há tantos outros que todo mundo tem que ir. Mas uma dica para os viajantes que tá bom, numa primeira viagem, vá a Atenas, vá às ilhas, Mykonos, Santorini, tá bom? Tem que ir porque como é que você vai para Roma e não vai ver o Papa? Mas aqui no caso acho que dá, né? Mas enfim, quem vai a Roma vai ver o Papa, quem vai à Grécia vai a Atenas, vai a Santorini, vai a Mykonos. Mas talvez numa segunda viagem não deixe de ir mais ao norte, ao continente. Lá você tem cidades incríveis, um interior muito acolhedor para visitantes, paisagens incríveis, um clima muito bom. Lá para o norte, na região da Macedônia, lá você tem a grande cidade de Tessalônica, que vale a pena visitar, também para festa, uma noite incrível em Tessalônica. Então, são muitos os motivos. Se eu fosse falar aqui, era uma lista que não ia caber nesse vídeo. Vale a pena. E aprenda grego, para a sua viagem ser mais especial ainda. Para encerrar, vamos apenas conscientizar vocês de algumas palavras que vocês já falam em grego sem saber. Como, por exemplo, algumas palavras que a gente fala e são gregas, né? Economia. Economia em grego fala-se economia. Basicamente o significado é controle da casa, né? Pondo ordem, lei na casa, né? E outra palavra... Tese, hipótese, antítese. Esse termo tese é grego, aquilo que é posto, que é colocado. Sim. Político é um outro exemplo de palavra. Filosofia, que é filosofia em grego. Crise. Crise é de um verbo grego discernir. Crise não é negativo originalmente, né? O verbo crino, né? Crino é o verbo discernir, pensar, um processo de decisão, é uma crise. Anedota em grego. Outra palavra, astronomia, astrologia. Idolatria. Idolatria, né? Lógica. E tem palavras também que não são de origem grega, assim, na etimologia, mas são usadas hoje na Grécia e que são usadas igualmente aqui no Brasil. Por exemplo, porta é porta, em grego moderno, né? No grego antigo, para quem é do outro curso, né? Ou quem vai fazer os dois, é thira, né? Thira. E é engraçado que janela em grego, no antigo era paráthira e se preserva no grego moderno, né? Paráthira, ou seja, para é aquilo que está ao lado ali, né? Thira é porta, né? Isso é bonito. Se você vai visitar a Grécia e está estudando o grego antigo, por exemplo, de repente você chega no aeroporto e vê escrito assim, Exodus. Nossa, que
que é o nome do livro bíblico, né? Êxodo. Que retrata a saída do povo judeu. E que hoje Povo é usado, hebreu, porque enfim é grego, significa saída. Então tem a plaquinha lá, Éxodos. Íxodos, entrada, Éxodos, saída. Sim, é muito interessante. Então venha conosco nessa viagem, literal mesmo, para ser viajante, não só um turista, mas para conhecer a língua, a cultura, as curiosidades, a etimologia, as palavras que você já fala em grego sem saber falando português. Enfim, venha, vai valer a pena, se joga mesmo nesse curso, você vai gostar, tenho certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante e nos vemos no curso. Talemen!